Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Nada melhor do que no domingo, com frio, com calor, com sol, com chuva, nós estamos reunidos na casa do Senhor para poder ouvir a sua palavra e louvar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Vou pedir para que vocês deixem suas Bíblias abertas, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Leremos, leremos dos versículos 9 ao 17. Antes eu quero iniciar com uma ilustração com os irmãos. Tem uma cena bastante emblemática de um dos filmes favoritos meu, né? Não só um filme, uma trilogia, composto de duas trilogias, na verdade, que é do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Acho que eu já assisti umas 50 vezes o filme. Na última vez assisti na casa do meu cunhado, Felipe, inclusive, o livro, sou muito fã. E é interessante que no começo do livro, do filme também, um dos personagens principais da trama, o Bilbo Bolseiro, está vivendo sua vida tranquilamente ali no condado, com sua casa super organizada, todos os suas coisas, vivendo a sua vidinha tranquila. E aí, de repente, alguém bate na sua porta e o convoca para uma missão na qual ele não foi chamado, assim, não foi convidado, aparentemente, não sabia, totalmente de surpresa. E é interessante porque, a princípio, ali ele não está preparado, não está com as malas prontas, né, com comida separada, nada do gênero. Eles simplesmente batem na sua porta e o convidam. Escancaram sua porta, os anões ali invadem sua casa, comem toda a sua comida, bebem toda a sua bebida, e ele fica meio ali todo desorientado, sem saber o que está acontecendo com ele. E tudo isso acaba levando ele para uma jornada totalmente inesperada. Esse, inclusive, é o nome do primeiro filme, né? Uma jornada inesperada. E é importante reparar uma coisa, que toda boa história, normalmente, ela começa assim, né? Com algo inesperado. O protagonista, ele não está procurando essa jornada, é o caso do Bilbo Bolseiro, e depois, no próximo filme, na próxima trilogia do Senhor dos Anéis também, o Frodo, seu sobrinho, também não espera que ele fosse convocado para uma outra jornada também desafiante, mas essa jornada vem, o captura. Frodo também estava quieto ali no condado. Mas assim, fora esses personagens da ficção, nós temos casos reais ao longo da escritura também, de pessoas que passaram por esse mesmo momento. Lembra de Moisés, quando estava no deserto, pastoreando as ovelhas, tranquilo, e de repente ele é chamado, recebe uma chamada, é convocado para uma jornada inesperada. Então, a gente observa que ao longo da história da escritura e de algumas histórias de ficção, de conto de fadas também, não há ali um processo seletivo, simplesmente eles foram captados pelo chamado. E eu começo justamente por aí, porque muitos de nós, irmãos, nós pensamos que ser cristão é diferente disso, é contrário disso. Pensa que ser cristão é você olhar para uma prateleira de religiões disponíveis, comparar, analisar e simplesmente decidir qual que você quer pegar. Eu gostei dessa daqui, então vou aderir a essa religião. Como quem escolhe um plano de saúde. Mas é aí que a vida cristã vira, para muitas pessoas, um programa apenas de melhoria pessoal. Então a pessoa, ela vai orar mais, vai ler livros de teologia, vai tentar ser uma pessoa moralmente mais correta e vai passar a frequentar uma igreja. Porém, no texto de hoje, que nós vamos ler, a gente vê aqui a história de Mateus, um dos que foi chamado para ser apóstolo de Cristo, que se tornou seu seguidor, seu discípulo, e o que, quando a gente começar a ler
o texto fica muito claro que não foi assim. Mateus não fez essa escolha. Mateus, ele não escolheu uma religião, ele não escolheu ser cristão, ele não escolheu aderir ao cristianismo. Mateus, ele estava sentado ali no seu posto de trabalho, a vida estava seguindo normalmente, num dia comum, como outro qualquer, mas Jesus aparece para ele e escancara a porta da sua casa, uma analogia, e ele é captado por uma força no qual ele não teve nem opção de escolher. Vamos ler o texto de Mateus 9? Mateus 9, vamos ler do versículo 9 até o versículo 17, depois a gente vai entendendo outras nuances que o texto quer dizer para nós também. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Nós vamos ler depois do 14 ao 17, mas vamos nos ater apenas a esses versículos primeiro, depois a gente prossegue. Então, este relato, ele aparece aqui no meio, não de por acaso, de uma sequência de milagres, tanto no capítulo 8 de Mateus, quanto no capítulo 9. Jesus, primeiro, ele cura um leproso, depois ele cura um paralítico, depois ele acalma a tempestade. E aí, de repente, no meio de todas essas curas, Mateus, que é justamente o autor desse livro, o qual está relatando a sua história, ele insere a história da sua própria conversão aqui nos escritos do Evangelho. Não é por acidente, ele fez isso de maneira proposital. O que Mateus deixa muito claro para nós, e que já é uma mensagem para nós, é que ele está dizendo que aquilo que Jesus fez com ele, semelhantemente o que ele fez no capítulo 8, capítulo 9, também foi uma cura. Mateus, ele foi curado. E o que eu quero propor, numa parte desse texto que nós estamos lendo, nessa mensagem, é que cabe aqui uma frase que Jesus, ele não veio premiar os bons, mas Jesus, ele veio curar pecadores que admitem que têm uma doença, admitem que são doentes. E aí, como um bom presbiteriano, né, como nós aprendemos lá no Instituto Bíblico, vou separar o sermão em 3 pontos. Então, meu primeiro ponto aqui é que o chamado, ele nos encontra. Então, quando nós lemos aqui no versículo 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ou seja, um único versículo, apenas um versículo, a gente não tem aqui nenhum tipo de drama, não tem preparação, não tem nenhum tipo de processo. Ou seja, para a gente poder entender o peso de tudo isso que o texto nos traz, a gente precisa ter muito claro e entender de fato quem era Mateus, quem era esse personagem que as escrituras nos traz. Mateus, ele era um publicano, cobrador de imposto, a serviço do governo de Roma, a serviço de Roma. Lá na Palestina, quando a gente vai entender o contexto histórico, no primeiro século, um publicano, né, ele tinha aqui 3 características. Primeiro, ele era considerado um traidor da pátria, porque ele era um judeu e estava arrecadando dinheiro do seu próprio povo para financiar um império romano que, né, tinha intenções ali de subjugá-los e até destruí-los. Primeiro, o império romano oprimia os judeus. Segundo, todos os publicanos, eles eram corruptos. Por quê? Os publicanos, eles compravam de Roma o direito de cobrar impostos e lucravam cobrando muito mais daquilo de que eles tinham direito de cobrar. Então o sistema, ele já era desonesto
por natureza. E todo mundo sabia disso. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Terceiro, ele era excluído. Por quê? Os publicanos eles eram desprezados pela sociedade e não podiam entrar nem na sinagoga. Na hora que eles chegavam lá na porta da sinagoga, eles já eram barrados. Vai falar, não, você é um publicano. Então, ou seja, era uma das figuras entre os judeus mais odiados da nação. Pior do que os políticos de hoje em dia aqui no Brasil, né? Então, na contabilidade moral de Israel, ele estava ali numa coluna daqueles que eram chamados de irrecuperáveis. Ou seja, não tinha jeito para essas pessoas. Pensa naquele político que você não gosta. Pensa aí na sua cabeça. Isso, esse mesmo aí que você está pensando. Então imagina essa figura aí. Depois eu vou voltar nela, para a gente poder entender um pouco mais o contexto. E é justamente esse homem que Jesus diz, segue-me. Já pensou, irmãos? Esse cara aí que você está pensando, ou essa mulher, enfim, Jesus chegar para ele e falar, me segue. Aí você fala, não, 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 não. Não é, Jesus não chega para ele e fala assim, ó, limpe-se primeiro, depois a gente conversa. Não é, demonstre, né, em 6 meses um bom comportamento. Depois eu volto aqui e te chamo. O chamado ele vem antes de qualquer mérito, irmãos. Porque não havia mérito nenhum em Mateus ali. Então o chamado ele sempre vem antes de qualquer mérito. A graça, ela toma a iniciativa. Mateus não estava procurando Jesus. Jesus o encontrou. Jesus encontrou Mateus justamente aonde? Na coletoria. No lugar exato do seu pecado, na prática do seu pecado, no seu trabalho, cobrando impostos, roubando os seus compatriotas. É justamente ali que Jesus o chama. E isso atravessa a escritura inteira. O que Jesus diz lá em João 15,16? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus chama Abraão no meio da idolatria de Ur. Chama Israel não por ser o maior dos povos, mas porque o amou, como diz lá em Deuteronômio 7, do 7 ao 8. Paulo, maior exemplo, o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, ele é derrubado no caminho de Damasco. E o que Paulo estava fazendo no caminho de Damasco? Estava indo para a igreja? Estava indo para o culto doméstico? Para onde que Paulo estava indo? Ele estava justamente indo perseguir os cristãos, prender cristão e se deixasse até mesmo matá-los, como ele fez em outra ocasião. Calvino diria que aqui está a soberania da graça, em ação. Ninguém vem aos filhos se o Pai não os trouxer, como a gente aprende lá no Evangelho de João 6,44. Uma aplicação desse primeiro ponto. Talvez a gente esteja reunido aqui nessa igreja hoje, achando que a gente precisa organizar a nossa vida primeiro, para depois se aproximar de fato de Deus. Arrumar a vida, largar aquilo, resolver um problema ali. E sim, para depois orar, voltar para a igreja e se entregar efetivamente a Cristo. Só que é importante a gente reparar que a lógica ela é exatamente oposta, aqui no versículo 9. Jesus chama Mateus na coletoria. Ele te chama no lugar exatamente onde você está. Do jeito que você está. A pergunta não é como eu estou pronto. A pergunta é, ele te chamou? E é aí que há uma confusão muito grande. Porque existe uma diferença entre aqueles que de fato são chamados e aqueles, né, que acham que estão tomando uma decisão de seguir a Cristo. Mas eu quero deixar claro para cada um de vocês aqui que o convite está sendo feito. Veja no seu coração se Jesus não está te chamando hoje para o seguir de fato. O segundo ponto, justamente o médico que come com os doentes do versículo 10 e 13. O que Mateus faz depois de ser chamado? O que Mateus logo de imediato? Ele sabia da condição de pecador dele. Ele dá um jantar na sua casa. E quem que ele convida para sua casa? Jesus. E ele convida também quem? Os amigos que ele tinha. A maioria publicanos, né? Porque o povo de Israel não gostava dos publicanos, então a maioria dos amigos dele também eram, digamos assim, da mesma laia que ele. E todos vão e tomam uns lugares ali na mesa com Jesus e os seus discípulos, quando a gente lê no versículo 10. Então a gente precisa entender o que significa comer com alguém naquela cultura, tá?
Não é como os dias de hoje. Hoje você vai num shopping center, não é verdade? Numa praça de alimentação, você senta com todo mundo ali, né? Com quem você conhece e quem você não conhece. Gente de religião diferente, de cultura diferente, de raças, de credos diferentes. Mas, quando a gente fala aqui justamente da cultura daquele tempo, sentar à mesa era um gesto de comunhão, de aceitação. Ou seja, significava que você tinha uma amizade declarada com aquela pessoa. Então, comer com alguém era dizer publicamente para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos próximos: eu recebo essa pessoa na minha vida. Por isso houve escândalo por parte dos fariseus. Porque come o vosso mestre com um publicano e pecadores, que foi a pergunta que eles fez para os discípulos. Eles não estão perguntando aqui para os discípulos porque eles têm curiosidade, é uma pergunta de questionamento. Mas eles estão dizendo: o mestre que se preze não se mistura com essa gentalha, como diria o Chaves. Um mestre que se preza não se mistura com esse tipo de gente. Mas Jesus responde com uma frase que virou um provérbio, né, que a gente, tanto crentes quanto não crentes, pronunciam: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Na Bíblia de Genebra, enquanto eu estava preparando esse texto, eu achei uma frase, um destaque aqui que eu achei muito interessante, que diz assim: o sintoma mais traiçoeiro de uma doença grave é justamente a falta de percepção da própria enfermidade. Quem não sabe que está doente, não procura médico. Isso é uma verdade, não é? Tanto que tem gente que tem até medo de fazer exame. Você já viu essas pessoas? Eu conheço algumas. Eu não vou falar aqui. Não vou fazer exame, porque se eu fizer, vai que aparece alguma coisa, né? Então é melhor não fazer, porque aí eu fico na ignorância. Então aí ela não vai procurar um médico, não vai fazer o tratamento, é óbvio, né? Porém, aqui nessa sala de jantar, há dois grupos: os doentes, os publicanos e pecadores, que sabem exatamente quem são. Então, ou seja, ninguém ali tem ilusão sobre o seu próprio currículo moral. Os publicanos, quem estava ali na mesa, sabia exatamente que tipo de gente que eles eram. Mas nós temos ali os, entre aspas, sadios. Quem são os sadios? Os fariseus, cuja justiça própria funcionava como cortina de fumaça. Eles não conseguem ver Jesus porque estão ocupados demais olhando para suas próprias credenciais. A gente pode notar no texto, quando a gente lê, que Jesus não está dizendo aqui que existem pessoas realmente justas que dispensam a salvação. O texto deixa muito claro, ele diz lá em Mateus 19, 17. Que bom, só existe um. Vamos ler lá, Mateus 19, 17? Mateus 19, versículo 17. Mateus 19, 17. Vamos ler do 16, para a gente entender o contexto. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? 17. Jesus respondeu-lhe: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus aqui ele deixa muito claro, bom só existe um. E Paulo, ele fala isso também lá em Romanos. Se a gente lê lá em Romanos 3:10, Paulo reafirma, não há um justo, nenhum sequer. Jesus, ele está usando aqui justamente o vocabulário dos fariseus, justamente para desmontá-los, e desmontar por dentro, nas suas convicções. Se vocês se considerem sãos, então eu não tenho nada com vocês. Foi exatamente isso que Jesus falou. Como vocês se consideram sãos, vocês não são doentes, então eu não tenho conversa com vocês. E o evangelho, meus irmãos, ele é um remédio. E o remédio ele não serve para quem jura que não está doente. Se você acha que você não está doente, o evangelho não serve para você. E isso é muito grave. Porque aqui a gente chega justamente no coração do problema. Então eu quero que vocês percebam como isso daqui ele é atual. Por quê? O que os fariseus fazem é o que toda religião humana faz. O que toda religião do homem faz? As religiões que existem aí fora. Elas dividem o mundo em dois grupos. O grupo dos bons e o grupo dos maus. E aí você precisa escolher e se colocar do lado do grupo certo. Funciona assim, ó. Existem os pecados, e isso eu estou falando não só nas religiões lá fora, mas muitas pessoas que se dizem cristãs também aderem a esse tipo de religião, tá?
Então funciona assim, existem os pecados pequenos, que são os meus, uma mentirinha, um julgamento, né, uma desviadinha daqui, dali. Ninguém é perfeito, né, não é o que a gente fala? Somos seres humanos. E existem os pecados grandes, que aí são dos outros. Corrupção, escândalo, imoralidade. Isso daí são os pecados grandes. E aí, se você faz um pecado pequeno, logo você é uma pessoa boa, não é isso que as pessoas falam? Eu? Igual esse daí? Imagina. Quando você olha para um político corrupto que você fala, não, esse daí é ladrão. Não, eu não. Imagina, eu? Imagina, nem se compara. Logo eu sou uma pessoa boa. E eles fazem pecados grandes, logo eles são um problema do mundo. Olha que coisa interessante, irmãos. A linha que separa o pecado grande do pecado pequeno, ela muda de lugar conforme a época e o grupo. Isso vai mudando conforme a sociedade ela vai se desenvolvendo. Essas percepções do que era pecado no passado, às vezes grande, hoje talvez não é tanto. A gente sabe disso, a gente está vivendo isso, né? Então, hoje, dependendo do que você falar na internet, como o pastor pregou recentemente, você é cancelado, não é verdade? Dependendo do que você disser, tem pessoas que têm a sua reputação completamente cancelada na internet ou até na vida real mesmo. Então, ou seja, cada geração, cada bolha, cada grupo redesenha aí uma linha do que é bom, do que é ruim, mas sempre com o mesmo cuidado de deixar a si mesmo do lado de cá. Ninguém quer ficar no lado do grupo dos cancelados, né? Todo mundo quer ficar no lado daqueles que detêm como é que se fala? Tem um termo que geralmente o pessoal fala na internet, né? Aqueles que defendem o bastião da verdade, né? No espectro político, tem um conservador que traça uma linha num lugar, o progressista que traça no outro, mas os dois fazem a mesma coisa, irmãos. Tanto o progressista quanto o conservador, a religião deles, né? Eles definem que os pecados imperdoáveis são os dos outros, mas os deles são totalmente compreensíveis, né? Não tem aquele velho ditado que diz depende de quem fala, né? Não é verdade? Dentro do seu espectro político, se for uma pessoa que eles defendem, o que eles fizerem ou falarem, tá ok, mas se for do outro lado, não, isso é um absurdo. E a gente tem que tomar cuidado. Mas o mais surpreendente é que até quem se diz sem religião nenhuma faz isso. Ou seja, aqueles que se dizem ateus, a pessoa diz, eu não creio em Deus. Mas quando a vida aperta, aí ela reclama. Eu não merecia isso. Quem já ouviu isso? Eu já cansei de ouvir pessoas que se diziam ser ateu e quando a coisa fica ruim para ele, fala: eu não merecia isso. Tanta gente pior do que eu está bem melhor. Ora, mas não merecia por quê? Merecer diante de quem? Já que a pessoa ela é ateia. Quem está devendo a quem? Quem que está devendo a ela? No fundo, essa revolta revela uma fé escondida, ou seja, a pessoa diz que é ateia, mas quando as coisas não dão certo para ela, ela quer atribuir o problema que ela está vivendo na vida dela a alguém, ao universo, ou a alguma força, ou alguma coisa. Ou seja, no fundo, essa revolta revela uma fé escondida, a crença de que existe uma força por trás da vida e de que essa força me deve um bom resultado, porque eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa acima da média. Isso é uma religião. A pessoa diz que não crê em Deus, mas isso é uma religião para ela. E o sistema do sacrifício é o mesmo sistema, ou seja, eu trago boas obras, meus valores, minha decência e o universo fica me devendo. É o que muitos afirmam. Mas Jesus responde a todo esse sistema religioso como uma ordem e uma única citação. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, que foi o que a gente leu no versículo 13. Jesus está citando um texto lá de Oséias 6, do versículo 6. Mas é interessante que Jesus ele coloca a expressão de uma forma bem contundente. Ele diz, ide e aprendei. É isso que Jesus fala, ide e aprendei. Ou seja, é algo profundo. Jesus ele não espera que eles entendam esse conceito de maneira muito profunda ali naquele momento. Por quê? Ele está dizendo, isso é profundo, vai levar tempo, meditem nisso. O evangelho não é só emoção, exige também um pensamento. O que diz lá em Oséias 6,6? O que ele ensina? Que Deus não quer que o seu desempenho religioso, usado como escudo para evitar a entrega do seu coração, o sacrifício, o ritual, a frequência, a regra cumprida, sem misericórdia, sem amor, sem conhecimento real de Deus, ele é vazio, é trapo de imundícia. Deus não aceita. E o pior, que muitos ainda querem utilizar isso como moeda de troca, né? Ou seja, eu obedeço a Deus
logo Deus me deve, que é o que a gente vê muito aí em muitas igrejas aí fora. Mas lá em Marcos 12:33 diz que amar a Deus, como a gente leu, né, de todo o coração e ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Enquanto eu estava preparando esse sermão, dentro desse mesmo tema, em um dos livros do Tim Keller, ele usa aqui uma história que eu achei bastante contundente, né, bastante interessante, que ele diz assim, isso a partir de um sermão do monte, né? Que se você ainda acha que está do lado bom da linha, faça esse exercício. Pega uma semente de carvalho, cabe na palma da mão. Dentro daquela semente está uma árvore de 20 metros. Quando você pega uma semente de carvalho, quando ela se torna uma árvore, ela se torna uma árvore de 20 metros. Mais que isso, está uma floresta inteira, porque cada carvalho produz milhares de sementes. Tudo o que a semente precisa é de ambiente, terra, água e luz. Jesus, no Sermão do Monte, diz que o homicídio está presente na raiva. O pastor Fábio vai explanar um pouco mais o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, do versículo 21 ao 22, e o adultério no olhar, no capítulo 5, do 27 ao 28. Ou seja, os pecados grandes, que normalmente a gente costuma atribuir, existe em forma de semente no seu coração e no meu. A diferença justamente entre nós e o condenado do noticiário que muitas vezes a gente ouve é justamente o ambiente. Que muitas vezes aquela pessoa que cometeu aquele pecado, ele teve um ambiente adequado para que aquela semente ela fosse cultivada, germinada e desse ali aquele fruto esperado. Então a semente dele encontrou terra, água, só que a nossa ficou numa prateleira, muitas vezes por circunstâncias que nem a gente mesmo tem controle. Então, quem entende isso, consegue aí ter um olhar diferente para esses grandes pecadores. Com desprezo. Olha, com espanto, quem diz, eu conheço essa semente e ela mora justamente aqui. Então, quando você vê uma pessoa cometendo um grande pecado, um grande crime, você pensa, poxa, eu teria o potencial de cometer aquela mesma coisa que aquela pessoa também, se não fosse por Cristo. Aplicando esse segundo ponto, então a pergunta desse segundo ponto é justamente uma pergunta incômoda, mas ela é necessária, que a gente precisa fazer para nós mesmos. Em qual dos dois grupos do jantar nós estamos sentados? Você se aproxima de Jesus como doente que precisa de médico ou como sadio que veio dar uma satisfação? Existe um teste prático. Como anda aí o seu nível de irritação com Deus? Aquela mágoa baixinha, reprimida, de quem ora, frequenta, serve e sente que a vida não está pagando direito. Isso daí é um sintoma, se você está dessa forma, reclamando de tudo, nada tá bom, eu faço isso, faço aquilo na igreja, mas sei. É justamente o sistema de sacrifício funcionando. Eu trouxe a minha parte. Cadê a parte dele agora? Cadê Deus fazendo a parte dele na minha vida? Quem vive de misericórdia não faz essa conta, porque sabe que não merecia nem o que tem. Se você sabe que você vive de misericórdia, nem o que você tem você de fato merecia. É como o pastor Fábio às vezes fala aqui, né? Ah, Deus, me dá o que eu mereço. Cuidado para você orar, para você pedir isso. Se Deus dá o que você merece, ai de você e ai de mim. Terceiro ponto, o vinho novo pede odres novos. Então vamos continuar a leitura do texto? Então nós lemos ali do versículo 9 ao 13, agora vamos ler do 14 até o 17, que diz assim: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dirão: Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém se põe um vinho novo e odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres,
derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Então, na sequência desse texto aqui, que a gente acabou de ler, então, os discípulos aqui de João Batista, aí já não são nem os fariseus que estão questionando, eles fazem uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta sincera, não é capciosa. Eles estão com dúvidas mesmo, perguntando ali para os discípulos, né, dizendo de que por que eles jejuam e por que os discípulos não estão jejuando. E aí é interessante aqui, porque Jesus ele responde justamente com essas três imagens, né? A primeira, né? Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, né? E é interessante nós guardarmos na mente essa imagem do noivo. E depois as outras duas imagens, elas são parecidas, né? Que ele fala de costuro de remendo de pano e depois fala sobre a questão dos odres do vinho. E aí essa questão do odre, né? Como a gente não usa muito hoje, pelo menos eu tive que dar uma pesquisada melhor na internet para poder tentar entender um pouco o porquê que Jesus usa esse exemplo do odre. Né? Então o odre, ele era um recipiente de couro, eu não sei se na Bahia, acho que não, né? Porque na Bahia não se planta, não tem vinha, né? Por causa do clima muito quente. O odre era um recipiente de couro, então o couro novo ele estica e o couro velho ele resseca e endurece. E aí quando o vinho novo ele é organicamente ativo, porque ele fermenta, aí ele expande e precisa de mais espaço. E aí é justamente que coloca vinho novo num odre, quem coloca o vinho novo num odre velho, o resultado ele acaba o quê? Estoura, né? E aí derrama e desperdiça todo o vinho. Então, por isso que não deve se adotar essa prática, na época não se fazia isso. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que o evangelho ele não é um acréscimo a uma religião antiga, que muitos acham que é. Não dá para você pegar o sistema do sacrifício, eu cumpro, Deus me deve, e costurar Jesus nele como se fosse um remendo. Então, o evangelho ele entra como uma reforma, não como uma fundação nova. Aliás, o evangelho ele não entra como uma reforma, e sim como uma fundação nova. Então, ou seja, a gente conhece bem aqui, né, no Brasil, e eu achei interessante, acho que essa foi a melhor ilustração para trazer para vocês, a questão do puxadinho. A gente conhece muito o puxadinho, né? Que é o quê? Uma casa pequena que a gente faz. A gente levanta mais um cômodo em cima da laje. Lá perto da casa da minha mãe, ali no Conquista, inclusive, tem uma casa que acho que tem 5 andares. Não tem nem estrutura para ter. Fica quase um prédio, né? Um absurdo. Mas é assim, é o famoso puxadinho que a gente fala, né? E muita gente quer receber Jesus, muita gente acredita que aceitou Jesus na sua vida, justamente como um puxadinho da sua própria vida, da sua própria justiça. A casa continua a mesma, né? Ou seja, meu mérito, meu esforço, minha bondade, só que agora eu quero um quartinho religioso na minha casa. Né? Deixa esse quartinho lá em cima da minha casa, só que o que Jesus está nos dizendo? Que não. A fundação que você tem da sua vida hoje, ela não tem condição de sustentar, né, o evangelho. Por quê? Jesus, ele precisa derrubar a sua casa por completo, como diz, né, quebrar todo o vaso e construir ele novamente. O evangelho ele não é um puxadinho, ele é uma demolição, ele é uma reconstrução do zero. E é assim que o Senhor Jesus faz conosco. O Tim Keller também, nesse mesmo texto, ele conta a história de um homem chamado Nathan Cole. E eu achei interessante esse destaque que ele traz aqui, que era um homem que morava numa cidade chamada Connecticut, nos anos de 1970. Um homem simples, semi-analfabeto, que um dia correu a notícia que um grande pregador, George Whitefield, um grande pregador do avivamento, ia pregar naquela região. Nathan largou as suas ferramentas no campo, correu para buscar a sua esposa e foram de cavalo até o local onde esse pregador ia ministrar a palavra de Deus. Depois ele escreve num caderno, sem pontuação, sem letra maiúscula, um garrancho completo, o que aconteceu com ele naquele dia. E ele termina o relato com essa frase, falando assim que aquela pregação me feriu o coração e pela graça de Deus minhas velhas fundações foram quebradas e eu vi que a minha justiça não podia me salvar. Ou seja, as velhas fundações foram quebradas. E é justamente essa imagem que Jesus traz falando sobre o odre.
É exatamente o testemunho que o apóstolo Paulo dá aos filipenses lá no capítulo 3, que a gente leu na liturgia do culto. Paulo ele lista ali o currículo religioso dele inteiro. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível quanto à lei. Porém, ele conclui: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E considero como refúgio, lá em Filipenses 3, do 7 ao 8, ou seja, e a palavra grega que Paulo usa aqui, eu não sei, né, não entendo muito de grego, mas pelo que eu vi, é escubala, acho que é assim que se pronuncia, é chocante justamente de propósito, porque ele se refere a tudo isso, todo esse currículo dele, como um esterco. Né? Então, ou seja, que se joga fora, que se tem nojo. Então, Paulo está dizendo que tudo aquilo que eu me orgulhava, todo o meu capital moral e religioso, diante de Cristo, ele é lixo. Ele não serve para nada. E não porque obedecer seja ruim, mas porque ele usava a obediência como moeda para comprar a Deus, uma moeda de troca para Deus. E aí, a última aplicação em relação a esse ponto também é que a gente não pode suavizar. Essa quebra, ela também alcança quem está dentro da igreja há muito tempo, irmãos. Às vezes você está há muitos anos aqui dentro da igreja. O odre velho, ele não é um problema só de quem está fora. É justamente o fariseu que sobrevive dentro de cada crente de nós. Toda vez que eu meço a minha aceitação diante de Deus pelo meu desempenho da semana, será que eu orei muito? Será que eu li muito? Será que eu servi? Logo Deus está contente comigo? E falhei, logo Deus está distante, que é assim que a gente faz, né? Se eu falhei, então Deus ele se afastou completamente de mim. Aí eu voltei a despejar vinho novo no odre velho. E a pergunta desse ponto é justamente: o que eu preciso que seja quebrado? O que precisou ser quebrado em você que já não foi quebrado? Ou você está administrando uma reforma no que Deus quer refazer o alicerce? E aí, já partindo para o final do texto, do sermão, a gente tem que voltar justamente sobre aquela imagem da noiva, que no meio da resposta do jejum, Jesus diz: dias virão e que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. E aqui o será tirado, no original, é o verbo abrupto, de maneira violenta. E aí é a primeira vez que Jesus aqui dá uma sombra do que a cruz no Evangelho significa no livro de Mateus. Ali, no meio de um jantar, de uma festa, Jesus aponta para o que aconteceria na sexta-feira, em que um noivo seria arrancado da festa. E é aqui que o texto inteiro, né, ele se encaixa, porque alguém poderia perguntar, né? Se Deus quer misericórdia e não sacrifício, o que fazemos então com a cruz, que é o maior sacrifício da história? A resposta é justamente porque aqui se trata do evangelho, meu irmão. Deus não quer que seus sacrifícios, porque ele mesmo já proveu o sacrifício necessário. Por isso que Deus não aceita o seu sacrifício, porque ele já providenciou o principal dos sacrifícios. Quando Oséias, lá Oséias 6, diz que não é a abolição do sacrifício, é a denúncia do sacrifício como moeda, que é o que muitas vezes nós fazemos. No Calvário, misericórdia e sacrifício se encontram. A misericórdia que Deus quer nos dar custou o sacrifício que ele mesmo fez. Agora vamos voltar ali para a mesa de Mateus mais uma vez. Vamos observar a cena onde Jesus está. O médico, ele está comendo com quem? Com os doentes. Mas como que o médico cura? Como é que o médico cura um doente? E é justamente esse o espanto que o evangelho ele nos ensina. Por quê? Ele cura contraindo a doença. É interessante que quando a gente estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, que aí é quando entra a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é justamente que surgiu aí a profissão das enfermeiras. Eu não sei se eu estou falando besteira. Quem que é enfermeira aqui pode dizer que não. Por quê? E muitos cristãos eram admirados porque, enquanto havia ali a peste negra, né? Que muitas pessoas tinham medo ficavam afastadas das pessoas, tinham medo de contrair as doenças. Muitas pessoas sacrificavam suas vidas para poder cuidar dos doentes. Nessa época da pandemia também, né? Nós não tivemos muitos médicos, muitos enfermeiros, que enquanto a gente estava em casa, muitos estavam ali arriscando as suas vidas para que outras vidas fossem preservadas. Muitos médicos na iminência de contrair o Covid, mas estavam ali lutando para que muitas pessoas pudessem serem salvas. E é justamente assim. Na cruz, Jesus foi tratado como publicano,
Foi expulso fora da cidade, pendurado entre dois criminosos, excluído da comunhão, ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? O único verdadeiramente são tomou o lugar dos doentes, para que os doentes recebessem a saúde que era dele, que sou eu e sou você. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá aos Coríntios. Por isso que a ordem do evangelho é justamente essa, para a gente parar de olhar para os nossos sacrifícios, porque eles não têm condição de comprar nada, meu irmão. E olhar para o sacrifício de Cristo que comprou tudo. Indo para o final agora. Agora eu prometo que é o último, que é o final. A aplicação. Como se o vinho novo, de fato, quebrou o seu odre velho. Jesus nos deixa um teste, e este é um teste sempre o mesmo. Como você lida com o fracasso moral? E aí a gente tem aqui, eu separei 3 aplicações, todas nascidas do que a gente aprende sobre a cruz de Cristo. Então, primeiro teste, o fracasso alheio, que aí isso envolve a nossa vida em comunidade, a vida dentro em comum da igreja. Quando alguém da igreja cai em pecado, às vezes um pecado bem escandaloso, qual é a nossa primeira reação? Quando o assunto ele chega, para algumas pessoas, quando você compartilha esse fato com alguma outra pessoa nas redes sociais, no WhatsApp, às escondidas, a sua indignação, ela é superior? Muitas vezes falando assim, nossa, como essa pessoa foi capaz de fazer tal coisa? Ah, eu jamais faria isso. Ou seja, isso é o fariseu interior que está vivo e passando muito bem, se você tem esse tipo de atitude. E você se esquece que a semente de carvalho, que eu falei lá atrás, ela mora ainda dentro do seu peito. Que o mesmo pecado que essa pessoa cometeu, você também pode estar sujeito. Lembre-se que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Quem foi alcançado pela misericórdia reage diferente. Sente tristeza pelo pecado, mas não desprezo pelo pecador. E se torna o tipo de pessoa para quem os quebrantados conseguem contar as suas quedas. E aí eu faço uma pergunta para você, e essa pergunta ela serve para mim, eu refleti bastante sobre isso ao longo da semana. Uma pessoa, quando ela está em pecado, ou quando ela cai, quando ela está em queda, ela se sentiria seguro em conversar com você? Para pensar. Um irmão que está passando uma dificuldade, sofrendo de um pecado muito, muito grave, está precisando de ajuda. Será que essa pessoa ela confiaria em te procurar para te pedir ajuda, para falar sobre esse pecado? Se não, por que será, muitas vezes? E aí é justamente isso, a resposta é não, o problema ele muitas vezes não é só do outro. Porque Cristo correu para você quando você caiu. E quem foi recebido assim, recebe assim. Ou seja, assim como Jesus nos recebeu, a gente deve receber o outro também. Uma segunda aplicação, que aí agora entra mais na questão pessoal, o teste do próprio fracasso para a sua vida interior. Quando você falha, e você vai falhar, isso é certeza, tanto você quanto eu. O que acontece por dentro? Se a queda vira semanas de autoflagelo, de não mereço mais chegar perto de Deus, de fugir da oração, nem aparece na igreja, nem quer saber mais de ir para a igreja. Ah, eu não mereço mais chegar perto de Deus. Ah, presta atenção no que isso muitas vezes revela, irmãos. Revela que o seu salvador funcional era justamente o seu desempenho. E ele acaba de morrer no chão. Por quê? Quem se pune sem fim está dizendo na prática que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ou seja, a pessoa complementa isso com o próprio sofrimento, com o próprio flagelo. E o evangelho ele deixa claro, porque ele aponta o caminho oposto. A queda, ela não te expulsa da mesa. Jesus não expulsou ali os publicanos da mesa, os pecadores. Ela te lembra porque a mesa existe, que é justamente o que essa imagem aqui quer dizer, uma cadeira vazia, uma mesa posta. O evangelho aponta para o caminho oposto. A queda não te expulsa da mesa, ela te lembra porque a mesa existe. Jesus come com os pecadores. Então o lugar do pecador arrependido não é longe de Cristo. Você é um pecador.
E o seu lugar não é longe de Cristo. É aí que você tem que estar perto de Cristo mesmo. E é diante do prato, junto a Cristo, que você deve confessar o seu pecado no mesmo dia. Volte no mesmo dia. E é isso o que o sangue de Jesus comprou por você. E agora o teste da mesa para a nossa missão. E a mesa de Mateus, ela faz uma pergunta muito prática para nós aqui como igreja essa manhã. Com quem nós estamos comendo? Vamos olhar para a nossa agenda nos últimos 3 meses. Olha para os 3 meses aqui passado. Quantas refeições nós fizemos com gente que ainda que está longe de Deus? O nosso colega do trabalho, que está com a vida toda bagunçada, todo enrolado. Um parente que se afastou da igreja porque está machucado. O vizinho, que ninguém convida, nem liga para ele. Todo mundo olha torto para esse vizinho. Se a resposta é nenhuma, então nós viramos o clube dos sadios. E o clube do sadio não precisa mais de médico. Se aqui só é um clube dos sadios, só tem gente sadia, então a gente não precisa mais de médico. E nós, como igreja, se nós entendemos que Mateus 9 se parece, né, com um hospital, né, não como um tribunal, então nós devemos, né, nesse mês, né, como desafio, um almoço, um café, um churrasco. O Felipe gosta de churrasco. Pede para ele te convidar lá, que ele faz churrasco todo final de semana. Como publicando da sua lista, sem emboscada evangelística. O pastor já falou sobre isso, né? Quando a gente estava estudando sobre evangelismo, a gente aprendeu sobre isso, que muitas vezes a gente cria arapuca para as pessoas, né? Não, sem arapuca, evangelista, convida a pessoa, né? Sem sermão de sobremesa, apenas um gesto que Jesus fez, comunhão que chega com a mudança, foi assim que ele nos alcançou. E é interessante, porque lá na mesa Jesus foi para comer justamente, né? Mas aí como chegaram até ele, né, e questionaram, ele falou, mas ele foi simplesmente ali para comer com aquelas pessoas, né, para conhecer elas. E aí eu volto para concluir aqui a cena que eu trouxe no começo do sermão, né? Mais uma vez ali, do Bilbo Bolseiro, tranquilo na sua vida, né? E aí simplesmente escancara a sua porta e ele recebe ali um chamado para uma grande aventura. E é a mesma coisa, Cristo nos chama, Cristo ele nos convida. Se você efetivamente recebeu esse chamado, se você acha que você segue a Cristo porque você quis, porque você escolheu uma religião, então eu quero te dizer que você está completamente enganado. Agora, se você recebeu esse chamado irresistível, seu coração ele arde, muitas vezes você não quer nem ir. É igual o Bilbo, ele não queria, não estava muito afim de ir para aquela aventura. Mas muitas vezes você não consegue, porque o chamado é irresistível. E você não se contém. E segue a Cristo, que nós possamos seguir e de fato sermos cristãos, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, que possamos nos parecer com Cristo a cada dia e aprender o que Jesus nos ensinou, e de aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Amém. Quisera alva ver do dia
escuridão.